Oi, pessoal! Olá! Gente, eu tô aqui com a Daiane é minha amiga lá do IMEC, e a gente vai falar um pouquinho sobre toda essa segurança ou essa aventura que é quando a gente resolve de mudar de cidade, de estado, para poder estudar. Então, eu me formei em licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Sergipe e também fiz mestrado na Universidade Federal de Sergipe. Só não fiz doutorado na Universidade Federal de Sergipe porque não tinha, porque se tivesse eu tinha tentado Tinha para ficado lá. lá. Mas aí, como não tinha, e eu queria fazer doutorado em matemática, porque eu pretendo, ainda quero, ser professora universitária, como o Ricardo falou no vídeo anterior. É uma é o mínimo para se ser professor universitário, né? É ter um Então, doutorado. fui correr atrás de fazer o doutorado. E durante o mestrado veio o entendimento que não era só professor, não era só dar aulas, como a gente vê no vídeo dele, que também tinha a pesquisa, e acabei me apaixonando pela pesquisa. E aí acabei tendo que sair do meu estado, meu querido estado, Oh, que é meu Deus. Sergipe. Então, a Daiane, né, meio que foi falta de opção para o doutorado. O meu começou bem antes, né? A minha falta de opção já veio logo na graduação, porque na minha cidade não tem bacharelado em matemática. E eu lá no meu auge dos meus 17 anos estava afim de fazer matemática bacharelado. E foi aí que eu fui parar em Itajubá. Então, eu, um bebê, fui morar em Itajubá sozinha, sem conhecer ninguém, sem saber fazer um miojo. Ô, vida que eu levei no primeiro semestre. Muito diferente. Porque quando eu fiz esse processo, eu já tinha 25 anos, já estava casada, é muito diferente. E ainda assim, não é fácil, porque a gente deixa os amigos para trás, deixa a família, vai para um Sim, lugar novo, né? Então, todas essas coisas acabam gerando uma certa insegurança quando a gente vai se mudar. Só que a insegurança também, ela some com o entusiasmo que a gente fica, que vai conhecer uma coisa nova. Tipo, as mesmas coisas que dão medo são aquelas que deixam a gente contente. isso, é verdade. No vídeo do Igor, que tem aqui no canal, que ele fala sobre escolhas, ele fala um pouco sobre o que a gente precisa levar em consideração para poder escolher a universidade onde a gente quer estudar. E uma das coisas que a gente leva em consideração é o local onde a cidade fica. Para mim, era algo que estava afetando muito na minha escolha, porque minha orientadora disse: vai, tenta a Unicamp, tenta a USP e tenta outras universidades também. Sim. E aí eu tentei, a Unicamp foi a primeira que abriu inscrição, tentei a Unicamp, e ela falou para eu decidir depois se eu ia. E qual era o meu medo? O meu medo era a questão do preconceito contra nordestinos, que é bem falado, que Sim. existe, e a questão da violência, que eu tinha muito medo, eu achava que São Paulo era extremamente perigoso, e minha orientadora fez doutorado lá na USP de São Paulo, capital, com o Sotomayor. E aí ela me falou algumas coisas, e aí foi me dando mais coragem. E a partir do momento que você se inscreve, começa o sonho, né? Já começa o sonho. Sim. Mesmo com esse medo de ir para São Paulo, eu brincava antes mesmo de sair, eu dizia para meus familiares, como eu já ia sair, eu comecei a visitar os meus parentes, dizer, olha, eu vou embora, vou para São Paulo. Eu já falava que ia para São Paulo, mesmo sem sair o Não tinha resultado. certeza ainda, mas já vou mudar mesmo? Eu não sabia para onde ia, mas eu dizia que ia para São Paulo. E aí eu acabei, quando eu recebi a notícia que era a Unicamp, que a Unicamp tinha me aceitado, foi incrível. Foi uma sensação recompensadora, porque você recebeu o reconhecimento de uma universidade tão grande como é a Unicamp, um prêmio, você recebe um prêmio, né? Então eu aceitei na hora, né? Na hora e Naquele momento assim que as dúvidas vão embora e você só abraça a oportunidade. sim, isso. Então, todo aquele. A gente continua com medo. Você tem Sim. medo. E será que como é que vai ser? Como é que vai ser? Onde é que eu vou morar? Como é que vai ser lá? Tem tudo isso. Existe isso. Mas a alegria que é você realizar esse sonho de estudar numa universidade tão grande
E conhecer outro lugar também é muito bom. Sim. Então, meio que fica esquecido. E aí você só aproveita a sensação. E aí, quando você chegou na Unicamp, tipo, aquelas inseguranças que você tava, foram embora? Então, quando eu fui fazer a matrícula, eu vi uma pessoa falando espanhol fazendo a matrícula. Então, eu não sabia, não tinha pesquisado sobre isso, como a Unicamp, ela recebe pessoas de todo o mundo. Sim. E aquilo me deixou impressionada. E ali eu já tive a certeza de que eu ia ser bem recebida. A Unicamp é muito rica, né? Tem pessoas de todos os lugares. O corpo docente tem pessoas de vários países. Sim. Os alunos têm... Gente, eu conheci pessoas de vários lugares graças à Unicamp e é muito gostoso isso. Não tem, eu não passei por nenhum episódio de xenofobia. Foi bem tranquilo, os professores, eles têm empatia com a gente de que está vindo de outro lugar. Acho que também porque eles também passaram por isso, né? Sim. A maioria, eles já viajaram muito, já foram até para outros países, sabe quais as dificuldades que a gente enfrenta, né? No emocional e financeiramente. Mas a Unicamp, ela ajuda bastante a gente em relação a isso. E aí, na hora de mudar, a gente é exposto a um mundo novo, né? A gente está dentro do mesmo país, mas ainda assim aparecem coisas novas. A primeira coisa estranha que eu achei foi que eu cheguei aqui em junho, então estava muito frio. E eu venho de Sergipe, lá é muito quente. Para poder fazer frio, vai ser 24 graus, chovendo bastante. Ou seja, que é quente pra gente já, né? Não, então, muito frio. Eu acabo tendo um pouco de problema com a época que aqui é um pouco seco também. Mas eu gosto bastante, eu me adaptei bastante ao clima, gostei bastante do clima daqui, acho bem bonzinho, bem gostosinho. Uma coisa interessante que aconteceu quando eu estava conversando com um amigo, e aí eu falei assim, interessante que vocês comem arroz e feijão no almoço e no jantar. Aí ele disse, e vocês comem o quê? A gente não come arroz e feijão no jantar, porque aqui a gente tem o restaurante da universidade e eles servem arroz e feijão no almoço e arroz e feijão no jantar. E lá na universidade onde eu estudava, era batata doce, cuscuz à noite, e nunca tinha arroz e feijão. É diferente, então, cardápio. Diferente, então é bem diferente essa mudança de cultura. Aí muda os hábitos alimentares, Sim. muda o clima. O sotaque é o primeiro, né, que a gente percebe. Eu de Minas, cheguei na Unicamp e todo mundo, isso é da onde? Então o sotaque a gente já sente. E é misto, né? Porque eu conheço poucas pessoas na Unicamp que sejam de Campinas ou de São Paulo. A maioria é de outros estados ou de outros países. Então, eu nem sei mais se eu tenho um sotaque de Minas. Eu acho que eu já consegui misturar com os sotaques das pessoas que eu mais converso. Isso, é engraçado, porque logo quando eu cheguei, eu percebia as pessoas falando com sotaque paulista. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quem está falando, quem tem sotaque paulista, para mim não tem sotaque. E meu ouvido fica acentuado para sotaque nordestino. Meio que é uma volta à casa, né? Volta à casa. Eu adoro, adoro. Adoro ouvir. E fica essa mistura mesmo. No momento que eu saí do meu estado, eu comecei a apreciar ainda mais as coisas que haviam no meu estado. Que as comidas, porque tem muita comida que aqui não é tão típica. Por exemplo, uma coisa interessante, eu amo bolo de macaxeira, que aqui é conhecido como mandioca. Não é o mesmo bolo, não fica igual. Tem a macaxeira, mas a macaxeira não é igual à do Nordeste. Djavan já falou que farinha boa é lá de Alagoas. Agora eu entendo. Agora você já pegou. Eu sempre gosto do pão de queijo, gente. O pão de queijo de São Paulo, infelizmente, não é pão de queijo de verdade, mas tudo bem. A Joyce estragou o pão de queijo para mim. Ela disse, foi.
Eu conversando com a Joyce, eu disse, eu gosto do pão de queijo. Ela disse, o pão de queijo daqui não é pão de queijo. Falou exatamente isso aí. Sei lá. Aí eu não falei, né? Fiquei, Aí eu, quando cheguei em casa, eu falei para o meu marido, contei, eu disse, caramba, mas eu gosto tanto do pão de queijo, eu não levei fé. Então eu fui, aí, né, a gente tá aqui em São Paulo, tá perto, né, de outros lugares, a gente foi para Ouro Fino, por causa da música, do Menino da Porteira, eu queria ver lá. Aí eu fui, e aí eu fui numa padaria, comprar um pão de queijo, meu Deus, o que era aquilo? Agora você me entende. Coisa mais gostosa do mundo. Muito bom, muito bom. A gente sente falta das nossas raízes quando a gente muda para outro estado. Quando a gente começa a valorizar mais, então a volta é mais gostosa, né? Não é? A gente aproveita tudo quando a gente pode visitar a família. A gente é exposto a coisas novas, mas a gente sente falta das nossas raízes, a gente sente falta dos nossos costumes. O que a gente costumava comer passa a ser algo que a gente vai comer nas férias. Então, assim, isso é muito engraçado, né? Isso é muito legal e faz parte de todo esse processo da mudança. E quando a gente, tipo, se a gente precisar sair daqui de Campinas, aí a gente vai sentir falta das coisas que a gente aprendeu a comer aqui. Aqui eu como muito brócolis, tem muito aqui. Purê de batata em cima do cachorro quente. Para mim, isso é uma coisa de Campinas, gente. Eu nunca vi isso e eu gosto. Se você está nessa situação de estar tentando mudar, né, para fazer uma graduação, um mestrado, por qualquer motivo, e tá com medo, né, porque é tudo novo, uma cidade nova, é normal ter medo, é normal sentir essas inseguranças, e nem por isso a experiência vai ser ruim. Você pode ser, tipo, eu e a Daiane, que chegamos na Unicamp e ficamos maravilhados com o novo mundo, né? Pesquisar bastante, conversar com pessoas e ter segurança, né, do que vai fazer. Faça sua listinha de prioridades, veja se isso se enquadra no que você considera importante. E aí depois é só abraçar a oportunidade. Porque quando é o que você sonha, que você tem vontade, essas dificuldades elas ficam mais fáceis. Não deixam de existir, mas ficam mais fáceis. Algumas deixam, né? Que foi o meu caso, que eu achava que ia ter algum tipo de preconceito, não tive. E outra coisa que eu também tinha medo era que eu achava que aqui em São Paulo era muito perigoso. E foi completamente diferente. Eu me sinto até um pouco mais segura aqui do que como eu me sentia lá em Sergipe. Então, as minhas expectativas estavam muito, 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 muito baixas, e eu estava com muito, muito medo, e não foi nada disso que eu imaginava. Pelo contrário. Na verdade, foi o contrário, e a experiência foi muito boa, né? Isso é ótimo. Então, Daiane, muito obrigada pelo bate-papo, por falar da sua experiência. Espero que você volte mais vezes. Eu volto, só você chamar. Pessoal, se vocês tiverem gostado, né, deixa aí o seu joinha, eu tô aprendendo com Miranda. É verdade. Então, tchau. Tchau.